Sim, sim, tô dando sim. Joia. Então, dando seguimento aqui nas nossas tags, eu tenho mais dois materiais para fechar as tags, né? Na verdade, esse 1 do 3 aqui não tem, né? Então, eu tenho essas duas, tem mais um material, mas eu não vou colocar ele não, para a gente já iniciar o HTML5 também e fechar. Porque as tags, elas vão continuar sendo tags, né? Independente disso. Então, olha só, vamos ver essas tags aqui hoje. Na verdade, algumas coisas a gente já falou, então eu vou acabar passando um pouco mais rápido. E aqui a gente vai falar um pouco da questão das tabelas, certo? Da estruturação de tabelas. Então, olha só. Já vou abrir aqui o nosso, né, o nosso Replit, para a gente poder estar desenvolvendo as atividades, mas eu vou fazer, né, começar aqui pelo material 3, depois, querendo ou não, vocês dêem uma olhada nele. E aí a gente viu a questão das tags, de como colocar atributos de estilo na própria tag, e a gente viu por que não é legal fazer isso, né? A gente fez os testes, a gente testou tudo fazendo na própria tag, no cabeçalho, né, do nosso arquivo e em um arquivo separado. A gente viu essas três situações. Deixa eu abrir aqui o meu Replit, e aí eu vou... A gente fez no aula 3. Não, isso, no Wiki 3. E aí, então, a gente criou o nosso estilo, o nosso documento de estilo, e aí vinculamos, e agora ele se comporta da forma que a gente quer, sabe? De acordo com o que a gente tem aqui, e todo mundo que, né, quiser fazer parte disso, um documento separado. Então, a gente viu isso. A gente consegue trabalhar com links, e aí é um detalhe novo, né? Quando a gente quiser trabalhar com links, a gente tem que usar a tag chamado A. Então, a tag A é referente a link. Automaticamente, quando eu uso um link, eu trabalho com href. Esse href, reparem que no próprio PDF ele já, na verdade, ele reconheceu, porque se tornou um link, né? A própria tag A, ela necessita de um href. Esse href é o caminho que eu quero percorrer, ou o caminho que eu quero endereçar. Por exemplo, vou copiar aqui e vou jogar, então, no nosso index, e aqui eu vou apagar esse monte de texto, esse monte de parágrafo, e dentro de um parágrafo eu posso vir, né, isso é independente, abrir o parágrafo, coloquei a minha tag A. Reparem que a tag A, ela tem um href. Esse href é o endereço para onde eu quero ir. Nesse caso aqui, existem duas situações. Olhamos aqui em cima que a gente já tem uma tag A e aqui a gente tem outra tag A. Vamos executar esse cara? Deixa eu abrir numa nova janela, que aí fica mais interessante. Um link para o IFES. Beleza. Reparem que, quando eu clico aqui, eu vou, né, direcionado para o site do IFES. Opa, beleza. Então, eu tenho um link externo. Só que tá vendo esse sobre aqui em cima? Ele também é um href. E esse cara navega internamente. Então, quando eu quero navegar sobre elementos externos, eu vou colocar a estrutura HTTP ou HTTPS e o link para onde eu quero direcionar. E aí vocês têm liberdade para colocar o link que precisarem aqui. Quando eu quero navegar entre as páginas do meu documento, o que eu faço? Eu simplesmente coloco o nome, ó, tá vendo? Sobre .html, e aí então eu consigo fazer essa troca de páginas, né? Igual a gente viu ali. Por exemplo, vou fazer vou duplicar isso aqui, não tem como. Então vou criar um novo chamado teste. Na verdade, teste.html, né? Teste.html. Eu escrevi tudo, menos HTML, né? Mas tudo bem. HTML. Eu vou copiar esse conteúdo de sobre, só para facilitar a nossa vida. Então, aqui vai ser, né? HTML, beleza. Cadê? Deixa eu rodar aqui para ver se ele vai. Página teste. Pronto. Ok. Só que aí eu vou criar uma pasta. E essa pasta eu vou chamar de pasta. Bem sugestivo. E olha só. Se eu vir aqui, então, no meu index e criar um link para teste,
teste, e aí eu tenho que então apontar para teste, certo? Teste. Então, teste HTML, teste. Atualiza. Opa, cancela. Rodei, agora eu tenho o link para teste. Reparem que eu fui para a página teste. Né? Vou atualizar aqui, tem o meu botão sobre aqui agora. Perdão. Estou na página sobre, né? Deixa eu voltar para a index, que a gente já colocou nela. Eu tenho aqui então o meu teste, e ele vai para a página teste. Maravilha. A questão é, quando eu tenho tags, então, internas, eu preciso entender a estrutura que está. Por exemplo, vou arrastar para dentro de pasta. Agora o meu teste está dentro de pasta. Consequentemente, eu venho aqui e rodo esse cara, né, no meu index de novo. Reparem que deu ruim. Mesma coisa aqui. Por quê? Ele não existe mais teste dentro da raiz do meu site. Porque está dentro de pasta. Então, eu tenho que vir aqui e falar que teste está dentro de pasta. Então, pasta barra teste. E aí sim, agora eu consigo vir em teste, ele vai funcionar da mesma forma, certo? Ele vai funcionar da mesma forma. E se eu atualizar aqui agora, ele não dá mais aquele... Opa, deixa eu atualizar aqui. Ele não me dá mais aquele erro, porque ele reconhece a página teste, certo? Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu quero navegar dentro ou internamente aos meus arquivos, eu não preciso colocar essa estrutura HTTP, tal. Eu só simplesmente passo o caminho no qual os meus arquivos estão localizados. Se acontecer de eu ter pastas, eu tenho que colocar a estrutura, o nome da minha pasta, barra, o nome do meu arquivo. Então, esse caso aqui, eu tenho um arquivo fora da minha raiz, ou fora de onde está a index, né? Todas as pastas HTML estão no mesmo local, então, consequentemente, eu vou ter isso, né, na mesma pasta, mas se precisar mudar, é só você passar o caminho exato. Beleza? E aí, se você não pôr HTML, vamos ver o que acontece. Eu tirei de teste, né? Está em teste, tá? Não encontra, porque eu preciso do arquivo teste.html. Ok? E aí, agora sim, eu consigo, né, alcançar a página de teste de forma satisfatória. Beleza? E aí, então, reparem que temos um grande problema. Vou vir aqui na minha página index, atualizei. Tem um link que vai para a página teste. Opa, foi para a página teste. Se vocês olharem, ó, eu tenho barra pasta barra teste, que é o caminho onde está o nosso arquivo. Se por acaso eu quiser voltar para a minha index, olha só, ele voltou, porque ele mudou para index, né? Mas olha só, não existe index dentro de pasta. Index está onde? Dentro do repositório raiz, né? Ele está dentro da minha raiz e não na minha pasta. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu teste, em vez de pedir para voltar ou mudar para a página index.html, eu faço ponto barra. Por quê? Ponto barra, ele retorna um diretório. A barra avança um diretório, o ponto barra, ele vai retornar um diretório. Então, o que eu estou falando? Na hora que eu clicar nesse botão index, que vai estar aqui na página teste, eu estou falando o seguinte, o navegador, você vai voltar uma pasta e vai procurar o arquivo teste. Então, ele vai sair de pasta e vai voltar para a raiz e vai procurar o arquivo index. É o que tem. Então, quando a gente atualiza isso aqui, né? Se eu atualizar, se eu pedir agora para ir para index, ele volta para a minha página inicial. Então, é só ter atenção a essa estruturação de pastas, que é uma situação que a gente precisa ter muita atenção para os links realmente funcionarem e a navegação interna do site também funcionar de forma satisfatória. Ok? Existe uma outra situação? Alguém tem alguma dúvida quanto aos links? Não. Beleza. Boa noite. O João chegou depois aí também. João, qualquer coisa você dá um grito aí. Eu nem sabia que teria aula, não falaram nada, eu vi agora. Não, toda quinta-feira tem. Toda quinta-feira, vocês podem, 7 horas, vocês podem vir que tem aula toda quinta.
Se tiver algum imprevisto em algum momento, eu vou falar a vocês, ó, a gente vai reagendar o nosso horário, nosso momento síncrono, né? E aí a gente faz em um outro momento, mas eu aviso vocês antes. Mas podem deixar agendados aí que toda quinta-feira tem aula. Beleza? E aí, então, a gente chega num outro cara chamado âncora, né? A âncora é uma forma de eu organizar ou navegar por páginas do meu documento na forma de ancoragem, por exemplo. Eu tenho uma estrutura de uma página só. Vamos supor, eu tenho todo o meu site numa única página, né? A gente chama isso de landing page ou hot site. Enfim, vocês já devem ter percebido ou visto, né, visualizado exemplos disso. Eu tenho todo o meu site numa página única. E aí, o que eu faço? Eu crio âncoras, porque os meus links aqui em cima, eles só vão navegar na mesma página. Então, em vez de eu clicar aqui em sobre e ir para uma certa página, eu vou para uma certa parte do meu código, certo? Para uma parte do meu navegador. Depois a gente pode fazer uns exemplos disso. Só terminando aqui, falando que o href, né, é a abreviação do meu Hypertext Reference, que é referência, por isso que a gente então sempre seta um valor para o meu href. Lembrando que eu coloco essa notação quando eu quiser fazer links externos, ou acessar, né, sites, ou jogar para sites externos, e sempre que eu quiser internamente, eu só coloco o diretório do arquivo, tá bom? Sempre lembrar de fechar a tag A, porque é uma tag que a gente, né, sempre lembrando, a gente tem que fechar. Então, abriu, fechou, e aí o href você vai passar no início. Eu abro a tag, coloco A. Dentro dessa tag, repara que eu estou abrindo ela aqui, isso aqui tudo é a abertura dela. Eu coloco o href aqui dentro com o endereço que eu preciso, o texto que eu quero, né? Posso colocar qualquer texto aqui. Eu posso colocar um botão, professor, aqui? Pode colocar um botão. Posso colocar uma imagem? Pode colocar uma imagem. Posso colocar um botão com uma imagem dentro? Eu acho que tem como. Com a imagem, né? Hoje a gente utiliza ícones, ou fonte que simula ícone. Então a gente evita trabalhar com imagem em função do peso de carregamento, ou do tempo de carregamento, e a gente trabalha com fontes, como símbolo. Eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso, tá bom? Então, a gente tem essa parte de links. E aqui, olha só, aqui a gente fala, né, links entre a própria página, tem o exemplo do href aqui, usando o page2.html, a gente está trocando, né, a questão da pasta, que eu já mostrei a vocês, como fazer a navegação, e se a gente precisar retornar o .back. Eu preciso retornar duas pastas, então, barra, barra. Então, você vai navegando pelos itens. E aí, dentro da mesma página, que é o sistema de âncora, a gente cria, então, uma estrutura vinculada ao ID. Então, como que vai ser isso? Eu vou vir aqui, vou criar um ID, né? Vou copiar isso aqui que já está mais prático. Vamos vir aqui na nossa index. Eu vou criar esse cara aqui como se fosse... Vamos criar aqui com o nome de notícias. Notícias não. Contato. Contato. E aqui eu vou colocar o meu número. Beleza? E aí, então, beleza, eu vou renomear isso aqui para contato. Contato. Que normalmente é o final, né, do site que a gente coloca os nossos contatos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em sobre... pegar esse texto aqui, esse monte de parágrafo que está aqui, vou vir aqui em index e vou ficar colando esses parágrafos. Só para a gente ter um conteúdo bem, né, bem extenso. Vou atualizar aqui. Olha só, sou legal, tal. E aqui embaixo eu tenho meu contato, certo? Então, olha só, eu tenho que navegar toda a minha página, né, para mim chegar aqui no meu contato aqui embaixo. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero construir uma forma de ancoragem, certo? Que é os links dentro da minha mesma página. É bem simples. Tá vendo o meu href? Eu crio um link, só que a diferença é isso aqui, ó. Lembra que a gente diferenciou o ID da classe?
O ID é único. Por isso que ele tem que ser único. Ele vai se comportar de uma forma única. Por isso que quando eu for atribuir CSS, eu sempre opto por atribuir às classes e não aos IDs. Posso atribuir ao ID? Pode, mas sempre lembrando que ele é único. Então, olha só. Eu referencio aqui no meu href o ID que eu criei. Lembra que quando eu criei esse cara que a gente não criou lá, ID contato? Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Não sei se está ficando legível, mas enfim. Tá vendo? Eu tenho o ID contato. Então, aqui em cima, eu vou colocar mais um href do lado aqui de teste, tá bom? Ó, vou colocar mais um href. Reparem que eu copiei e colei. Só que aí, em vez de eu navegar para um arquivo, eu vou navegar até um ID. E o ID a gente representa no jogo da velha. Como que é o nome do nosso ID? ID contato. Eu recomendo que sempre clique em copie, porque pode haver algum erro de digitação, então sempre verifiquem isso. E aqui eu vou colocar, então, contato. Reparem que agora eu tenho aqui também, né, sobre, eu vou para a página sobre. Vou voltar. Eu tenho a minha página teste, eu vou para a página teste. Reparem que são... Deixa eu vir aqui que vai ser mais fácil. Página index, ó, tenho minha informação. Lá embaixo eu tenho o meu contato, certo? Deixa ele aí por enquanto. Os meus links, eu estou navegando, ó, sobre. Foi para a página sobre, reparem aqui em cima que ela mudou, né? Se vocês quiserem saber, sempre vai estar aqui em cima o nome da página. Vou voltar para a minha index. Reparem que a index, né, ele deixa, às vezes, se não aparecer, ele está na index. Se não aparecer index.html, saiba que está na index. E, às vezes, vai aparecer. Vou para teste, então, olha só, entrou na estrutura de pasta e apresentou o teste. Vou voltar. Saí da minha estrutura de pasta e voltei para isso. Então, estou navegando dentro das pastas ou dos arquivos do meu site. Se eu clicar em contato, reparem que quando eu passo o mouse em cima de um link, ele aqui embaixo, né, ele vai carregar. Se vocês olharem, ele me dá um hashtag, vou até clicar, ó, contato. Reparem que automaticamente ele já veio aqui para baixo, certo? E aí, simplesmente, né, ao clicar aqui, ele direciona ou cria um link direto para a parte onde está o meu ID. Posso fazer outros, como, por exemplo, deixa eu vir aqui, no meio do caminho, eu vou criar notícias aqui, então. Espera aí. Deixa eu copiar isso aqui, que vai ser mais fácil. Um H1. Aqui está com H1. Eu posso criar um P. Vamos criar num P mesmo aqui, ó. P. ID. Então, ID... notícias, né? Muitas notícias. E aqui, então, eu vou simplesmente dar um BR e vou colocar esse cara aqui todo dentro de uma tag B. Lembra? Para deixar em negrito. Só para a gente diferenciar qual que é. Tá bom? E aqui, então, coloquei, salvei. Reparem que agora, vou vir para cá que vai ficar mais... Opa, vai ficar mais fácil. Ó, atualizei a minha página. Ó, muitas notícias, tá vendo? Então, eu tenho notícias aqui, beleza. Não vai acontecer nada. E o contato aqui embaixo. Joia? Aqui em cima eu não coloquei. Deixa eu criar, então, notícias aqui. Mais um link. Então, o nosso menu, ele precisa de vários links. Então, só vou duplicar esse cara aqui. Né? Em vez de usar a tag ou o ID contato, eu vou usar o ID notícias. Beleza? Atualizei. Agora a gente tem... Opa, ficou contato, né? Esqueci de renomear. Vamos colocar notícias. Tô doidão, mas tudo bem. E aqui, ó, reparem que eu vim para notícias e quando eu venho aqui em contato, ele vem para contato. Certo? Entenderam essa parte de ancoragem, como que funciona? Certo, certo. Então, sempre que vocês precisarem navegar no próprio documento,
usar essa parte de ancoragem, né? E sempre que vocês quiserem navegar, né, em páginas do documento, você passa o caminho. E sempre que você quiser um link externo, você coloca o HTTP. Cadê? Você coloca o HTTP, HTTPS, de acordo com a segurança, e ele vai te direcionar o link que você especificou. Joia? Então, essa parte de tags, de links, resolvido. A gente consegue ainda inserir imagens. E as imagens, né, vão dar formas e deixar o cenário mais bonito, né? Por exemplo, vou vir aqui e criar uma imagem, né? Deixa eu copiar essa tag aqui, que vai... Opa! Pronto. Vamos lá, vou criar ela aqui embaixo do link do IFES, certo? Oxi, pronto, foi. Reparem que eu tenho uma imagem SRC. O SRC é como se fosse o resource, né? O caminho que a imagem está armazenada, o local onde ela está salva. Então, eu vou vir aqui e simplesmente vou testar. Reparem que bonito. Né? Deixa eu dar uns BR aqui para saltar a linha, só para... Melhor, vou dar um HR para ele dar uma quebra aqui. Cancela, ele vai dar um risco. Não fez o que eu queria, não, mas tudo bem. Então, vou fazer BR mesmo. Pronto. Uai, gente. Ah, foi mal, galera. Isso aqui tá doidão. Aqui ele precisa de reconhecer as aspas. Aqui você copia do slide, aí ele não reconhece os caracteres. Por isso que ele ficou loucaço assim. Agora ele vai respeitar e vai colocar a reguinha. Beleza. Posso tirar uns 2 BR? Ah, pode deixar assim. Reparem que na minha imagem ela não está acontecendo nada. Por quê? Porque não existe imagem. E aí a gente cria esse cara chamado Alt, que é um alternativo. Então, quando a minha imagem não conseguir ser mostrada, eu vou, então, colocar esse texto aqui. Certo? E aí eu pergunto a vocês, por que essa imagem não foi mostrada? Porque não está carregado em nenhuma pasta. Muito bem. Eu não tenho essa imagem aqui. Lembra? É a mesma coisa dos arquivos. Eu não tenho essa pasta, né? Essa imagem. Deixa eu ver, DD file. Como que eu vou fazer um upload de arquivo aqui? Ah, achei. Então, peraí, deixa eu vir para cá. Pronto. Deixa eu pegar a imagem legal aqui. Pode ser essa aqui. E aí, beleza. Reparem que agora eu fiz um upload de uma imagem, né, que tem esse nome todo louco aqui, para a raiz do meu site. Só que não é legal, porque senão a gente vai ficar com vários arquivos dentro da nossa raiz. Por isso que, então, a gente tem essa estrutura de pasta. Né? E aí, então, criei uma pasta para a imagem e vou arrastar essa imagem aqui para dentro. Então, reparem que eu vou organizando os arquivos do meu projeto. E aqui, então, eu vou, né, essa imagem ele renderizou para a gente, eu vou renomear ela, para não ficar com esse nome muito louco, eu vou renomear para IMG ou para hashtag triste ou qualquer coisa, porque são situações que realmente nos desagradam hoje em dia, né? É motivo de tristeza. Sinal ruim, bateria fraca e carregando. Então, são situações que nos deixam um pouco chateados. Vou colocar, então, triste. Pode ser triste. Beleza. Então, dentro da minha IMG, da minha pasta IMG, eu tenho triste. Então, olha só. Ponto PNG. É fundamental que a gente sempre lembre do ponto PNG, que é o formato da imagem que a gente vai estar, então, né, colocando ou exibindo. Então, eu vou vir aqui no meu index, eu vou mudar esse ifs.jpg para triste.png. Legal. Vou executar. Ainda não funcionou. Por que não funcionou? Porque eu estou dentro de uma pasta MG. Então,
Mesmo esquema. Lembre que, olha só, tá vendo aqui, ó, eu tenho esses arquivos na minha raiz. Então, se eu passar qualquer nome, eu teria que estar aqui. Já que eu não estou aqui, o que que tem? Eu tenho que entrar na pasta IMG e achar o arquivo. Então, é isso mais ou menos que ele faz. Ele verifica quem tem os arquivos que estão juntos. Olha, eu não tenho nenhum arquivo. Então, as minhas imagens estão dentro da pasta IMG. Então, o que que eu faço? Eu saio daqui, entro na pasta IMG e pego o arquivo triste.png. Então, eu venho aqui e coloco pasta. Cadê? Pasta não, IMG, né? Oxi. Cadê esse trem? Aqui, ó. IMG barra triste. Então, reparem que agora eu tenho a imagem aqui carregada, né? Ficou até grandona, mas podemos atualizar. E aqui agora a gente tem a imagem, né, sendo exibida. Olha só, vamos fazer um teste. Eu vou vir aqui em teste, né? E teste está dentro de pasta, certo? Eu vou simplesmente copiar esse cara aqui, então, essa tag MG, e colocar dentro de teste. E aí, então, ele vai ter que mostrar a minha pasta, né? Vai ter que mostrar a minha imagem, certo? Então, simplesmente, ela tem que aparecer. Opa, não apareceu. Por que que não apareceu? Alguém me arrisca dizer por que que não apareceu? Porque não está no diretório index, então tem que referenciar onde é que está sendo chamado. No caso, dentro da pasta página. O nome Isso da aí. pasta. Mas olha só, né? Muito bem, João. Eu estou aqui em teste. E a minha imagem está onde? Em pasta. Não, em MG, né? Mas, beleza, eu estou passando em MG e estou passando o nome do arquivo. Porém, dentro dessa estrutura aqui que eu estou em pasta, não tem nada, só tem meu arquivo. Então, eu simplesmente volto uma. Então, eu estou aqui, volto para a minha raiz, que agora, volto uma aqui, estou aqui agora. E aí sim eu entro dentro de MG. E aí entro dentro de MG e simplesmente agora eu consigo, então, exibir a minha imagem. Ok? Então, é sempre lembrar disso. Aonde eu estou, aonde eu quero ir. E aí você vai setando o caminho até você encontrar, né, o arquivo que você realmente deseja utilizar. Beleza? Aí, existem alguns atributos, né, que a gente pode atribuir às tags IMG, né, que a gente vai trabalhar diretamente com a imagem. E aqui, algumas especificações do tipo. Eu tenho GIF. GIF são imagens animadas, né, aquelas que mexem. PNG são imagens, né, de fotografia. E o JPG, perdão. E o PNG, Portable Network Graphics, são imagens sem fundo. São imagens, então, que você consegue trabalhar a transparência. Beleza? Se existir alguma imagem na internet que você queira lidar ou queira trabalhar, vamos supor aqui uma coisa bem legal. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer. O problema é conseguir uma imagem mesmo. Pode ser essa aqui mesmo. E aí, o que que acontece? Quando eu venho aqui, ó, reparem que eu tenho a imagem. Eu quero usar essa imagem aqui lá no meu site. Eu vou vir aqui, eu vou copiar o endereço da imagem. Copiar endereço da imagem. Para validar, você pode copiar o endereço e colar no novo navegador. Reparem que tem um caminho. Ela está em lance, tal, uploads, beleza. Tem o caminho dela. Dê um enter e ela tem que carregar só a imagem. Maravilha, é a imagem. Então, eu posso simplesmente copiar esse cara aqui, que é o link onde realmente está armazenada a imagem. Em vez de passar isso aqui, eu simplesmente coloco aquele link. E aí eu testo. Reparem que a gente mexeu em teste, né? Teste. Então, eu vou vir aqui em teste, atualizar essa página. Agora temos a imagem que a gente pegou na internet. Qual que é a vantagem?
de usar isso? Você não armazena imagem no seu site. Os seus arquivos não vão ter arquivos de imagem. Desvantagem. Se esse cara aqui apagar essa foto, você perdeu a referência, você perdeu o seu arquivo. Então, são situações que você tem que mensurar muito bem. Eu recomendo, né, todas as imagens do seu site, ou imagens que você está utilizando no seu site, mantenha o arquivo no próprio site, certo? Se é um gerenciador de conteúdo, que você está colocando conteúdo, aí você vê a forma de você armazenar, que pode ser que uma notícia, depois de muito tempo, você apague ela. Então, não vale a pena você ficar guardando isso tudo. Mas aí tem que ver como que é o gerenciador de conteúdo, como que é a estrutura, né, que você vai estar usando para armazenar isso aí tudo. Tá bom? Entendidos? E aí, né, tem outra situação. Olha só, eu tenho aqui dentro do meu Href, eu uso a imagem como link, né, igual eu falei. Eu vou vir aqui, ó, eu vou copiar esse exemplo que já está aqui. Vou colar aqui embaixo do... Deixa eu voltar para a minha index mesmo. E aqui em cima desse cara, ó, do link, eu vou colocar esse link para o site do IFES, né, com uma tag blank. E aqui, faltou colocar esse cara. E aí, beleza. Reparem que eu tenho um complemento à minha tag, que eu falo, né, que é o meu target. E esse target, então, ele é do tipo blank. O que quer dizer isso? Quando... Ué, por que não foi? Certo. Peraí que tem alguma treta dando aqui. Agora ele reconheceu. Pronto. Aqui eu tenho o seguinte. Oxe, cadê o trem? Deixa eu esconder isso aqui. Faltou fechar a tag, não? Obrigado, João. Obrigado. Não sei se foi o João que Ah, falou. João Né? não. Xinga não. Felipe, desculpa. Desculpa. E aqui, então, a gente fecha. Tranquilo, né? tô zoando. Não, tranquilo. Aqui um link para o IFES, né? Na verdade, ele está usando esse aqui. O que está acontecendo? Alguém sabe me dizer qual que é o problema disso aqui? O link foi criado com sucesso. O link existe. Mas aonde que eu referenciei? O que eu coloquei para ser o link? Nada. Então, eu simplesmente vou pegar essa foto aqui, que a gente colocou. Cadê a foto do triste? Vou colocar dentro do meu A. Certo? E, então, eu só vou vir fazer aqui, ó, um dos atributos que eu falei que a gente tem em mês é esse cara aqui, ó, chamado it, que é a distância, aqui, ó, a largura, né? O weight é a altura. Então, eu vou falar que o it tem aproximadamente 152 pixels. Então, ele vai contar 152 pontos. Reparem que a minha imagem vai ficar menorzinha agora. E aí, eu só para separar mesmo, vou colocar esse monte BR que vai ficar lá para baixo. Reparem que agora a minha imagem, ó, não acontece nada quando eu clico nessa aqui, né? Olha como que o mouse já fica diferente quando eu passo o mouse em cima dessa imagem. Pronto, é um link para o site do IFES, certo? Então, por isso que eu falei, o que eu colocar dentro da minha tag ela vai se comportar como link. Se é uma imagem, se é qualquer coisa, quando eu clicar, ele vai direcionar. A tag, o target, né, eu posso navegar, abrir um novo site, que é um link externo, nessa mesma janela do meu navegador,
Ou quando eu quero abrir numa outra janela, eu uso então o target blank. Então, eu quero abrir uma nova janela, target blank. Reparem que ele está abrindo novas janelas e o meu conteúdo continua aqui. Deixa eu voltar para a minha index, né, mostrar aqui. Cliquei, target blank, abriu uma nova janela. O teste continua aqui. Se eu não passo isso, ele, por padrão, ele abre na mesma janela. Então, ele sempre vai abrir nessa mesma. Eu posso tirar esse blank aqui, né? Não sei se ele vai carregar as opções, mas existem outras que a gente pode explorar depois. Só vou rodar aqui, a gente repara então que agora se eu clicar, ele vai abrir nessa mesma janela. E aí você tem que ficar voltando. Então, link externo, eu recomendo, quando é link externo, joga para uma nova janela. Que por mais que o cara vá para o site que ele vai estar sendo redirecionado, o seu site ainda vai continuar aberto. E aí, automaticamente, ele tem que voltar para o seu site, né? Então, é um detalhe que eu costumo fazer para deixar o site rodando e o cara sempre voltar, né? E aí, você, querendo ou não, acaba tendo um cara vai, de qualquer forma, ao finalizar isso aqui, vou lá, cliquei no link, acessei o que eu tinha que fazer, fiz, voltei, fechei. Opa, o site está aberto ainda. Então, você vai e volta. Quando é dentro do próprio documento, ou dentro do próprio sistema, para troca de páginas, igual a gente fez aqui em cima, eu não recomendo ficar criando em novas abas. Tá bom? Que aí você vai sempre navegar dentro do seu próprio site. Alguma dúvida quanto a isso? Imagens, tag de imagens. E aí, a gente tem uma tag chamada title. Title, título, né? Eu vou copiar essa tag title. A gente viu que quando a gente não tem, a imagem não carrega, a gente substitui o texto por alt. Então, o que tiver entre alt, ele vai trocar, vai colocar aquele íconezinho de imagem localizada e vai me passar, então, a informação por exemplo, aqui, ó, não existe essa imagem que a gente rodou, então vai ficar quebrado com o alt, né, o texto alternativo, né? Vou colocar aqui triste, só para a gente testar, então vai ficar o texto triste ali. Quando eu quero... deixa eu voltar aqui, então. Quando eu quero, né, criar uma... Reparem que, mesmo sem a foto, o link continua funcionando, tá? O link é independente da imagem. Porém, quando eu quero setar um title, né, ou quando a gente seta um title, reparem, ao passar o mouse e permanecer com ele em cima, ele dá o título. Então, toda vez que vocês verem title em tags, é a questão de você deixar o mouse em cima, ele vai trazer um título para aquele componente. O nosso link, ele é justamente o tamanho dessa imagem, porque é o que está dentro dele. Se eu vim aqui, junto da imagem, e colocar um texto, colocar um BR, certo? Um BR. E colocar outro texto, reparem que o meu A está fechando aqui, ó. Então, agora, a imagem, o texto, o BR, isso aqui tudo é o meu link. Reparem que, ó, tá vendo? Isso aqui continua sendo o meu link, ó. Certo? E aí, a mesma coisa. A minha imagem também. E o title, ele está vinculado ao link, ao meu A. Então, todo mundo aqui recebe um title. Certo? Vou tirar isso aqui para ficar mais fácil, para a gente visualizar. E então, vou rodar novamente. A gente pode ver que essa imagem aqui, ó, não tem title, que é essa de baixo aqui, ó, certo? Esse aqui, ó. Ele não tem title. Então, eu posso deixar o mouse aí quanto tempo eu quiser que não vai dar certo, não vai aparecer. Mas, a partir do momento que eu criei um title, para a gente ganhar tempo, vou copiar esse cara aqui, vou colar ele aqui, né? Na frente ou depois do Alt, é indiferente. Reparem que agora, ao deixar o mouse... Opa! Foi não? Deixa eu ver aqui. A partir do momento que eu deixo o mouse agora, ele realmente reconhece que existe um title e aí ele mostra esse title para mim. Ok? Alguma dúvida? Não. Joia. E aqui a gente falou, né? O width, tipo, o tamanho de comprimento, e o height para altura, por exemplo. Igual, eu setei aqui o tamanho de width, né? Você tem um tamanho.
Só que eu posso vir aqui, sem problema nenhum, e setar um weight com o tamanho de 500. Vai ficar bonito pra caramba. Mas olha como que a minha imagem ficou. Né? Ficou bem bonito. O que aconteceu? Eu forcei um tamanho específico que eu quero. Certo? Porque você tem o tamanho de largura e de altura. O que acontece? Toda imagem tem um tamanho. Olha o tamanho dessa imagem. O padrão dela é esse tamanho aqui. Ela foi criada ou foi desenvolvida com este tamanho. Então, ela tem um tamanho de largura e um tamanho de altura. Quando eu seto os dois, ele vai respeitar o tamanho que eu defini aqui. Independente de qualidade que vai ficar, ele vai respeitar. Por isso que a imagem ficou toda assim distorcida. Se eu passar apenas um elemento, por exemplo, vou passar apenas a altura de 500, né? Olha o que vai acontecer. Ele vai me respeitar a altura de 500 e a largura ela vai ser proporcional ao tamanho, né, com relação à altura 500. Então é como se a gente dimensionasse exatamente ou da forma correta a imagem, redimensionar tanto em tamanho e altura, né, de forma correta, porém, ele vai fazer isso de forma automática para que a imagem não perca a qualidade. Então, quando você estiver trabalhando com imagem no seu site, dentro da sua página, você vai fazer o quê? Você vai verificar se você precisa de setar a largura ou a altura. E deixa o outro parâmetro ser redimensionado automaticamente, de acordo com a necessidade. Então, não, eu preciso de uma imagem pequena, mas ela só pode ter 100 pixels de altura. Então, você vai vir aqui, você vai falar, eu quero que a minha imagem tenha 100 pixels de altura. Então, 100 px, certo? Então, automaticamente, ela vai respeitar os 100 pixels de altura, porém, a largura ela vai ser automaticamente ajustada, respeitando os 100 pixels de altura para que a imagem fique, né, nítida e ela não fique distorcida. Claro que se você aumentar muito ou diminuir muito, a imagem que não tem qualidade não irá funcionar. Mas esses ajustes, então, sempre pense nesse detalhe. Você redimensionar especificamente um ou outro é indiferente, vai ser de acordo com o que você precisa. E deixe o outro parâmetro, então, para ser setado automaticamente pelo próprio navegador, que ele vai redimensionar isso para ficar de forma correta. Beleza? Certo. Joia. Então, vamos lá. Esse conteúdo a gente finaliza, né? A questão de tabelas, senão a gente vai acabar estendendo muito. Eu vou gravar um vídeo para tabelas, tá bom? Eu vou ensinar vocês a montar tabelas, mas eu peço que vocês deem uma lida nesse exercício, desse slide aqui, que ele fala de como vocês criam tabelas. Então, eu vou deixar 2 atividades para vocês. Eu quero que vocês desenvolvam uma página, igual vocês estão fazendo já de apresentação de vocês, e aí eu quero que vocês desenvolvam nessa apresentação de vocês, apliquem estilo nela, igual vocês já, né, estão fazendo, deem mais características de estilo e adicionem imagens. E trabalhem essas imagens dentro do imagens e links. Eu quero que vocês agora adicionem imagens e links à página de vocês. Então, vocês vão colocar talvez o link do IFES, que é onde vocês estudam, enfim, é o link de outra página, link do Instagram, link do Facebook. Eu quero que vocês coloquem links nas páginas de vocês, certo? E também imagens. E a gente vai complementando cada vez mais esse trabalho, né, que a gente passou aqui no início, que era para criar criar o vídeo, né, a sua página HTML, e a gente vai incorporando isso aí cada vez mais, certo? Alguém tem alguma dúvida quanto à atividade? Então, vou deixar esse tempo depois, então, né, para vocês estarem fazendo essa atividade, incluindo esses elementos. Assim que terminar a gravação, eu já vou pedir para fazer o download dela. Na verdade, ela vai ser processada por um tempo, mas eu vou ver se
eu já consigo pelo menos fazer o download ou forçar o download, para vocês terem acesso a esse material mais rápido, certo? Ou se vocês têm aula com o Bessa hoje, né? Ou não? Temos. Não, então vocês vão ter aula com o Bessa amanhã, que é igual assim, eu e o Bessa a gente está revezando. Eu fico com as 2 primeiras e ele com as 2 últimas da quinta. Consequentemente, as aulas dele que eram amanhã são 2 dele e 2 minhas. Então vocês vão ter 2 aulas amanhã para estar fazendo essa atividade, certo? A gente não vai ter momentos síncronos às sextas-feiras, porém vocês vão ter atividade para fazer referente às aulas dos momentos síncronos que a gente teve na quinta, certo? Então vou até deixar aberto isso aqui, porque já que vocês vão ter aula dele, eu vou esperar então o vídeo sincronizar para eu poder fazer e já vou postar o vídeo aqui também e já vou colocar aqui a atividade para vocês estarem entregando. Ok? Dúvidas? Deixa eu jogar esse aqui para baixo, que a gente fala nele na semana que vem. Se, galera, então a gente não tem mais dúvidas, não vejo problema, a gente pode encerrar aqui, porque senão a gente não vai ter tempo de criar. Vou passar setar aqui nessa semana os parâmetros das atividades que eu vou querer, então eu vou descrever, né, simplesmente essa atividade que eu solicitei, e aí vocês podem fazer o envio dela. Certo. Beleza, então. Então, galera, por hoje é isso. Né? Semana que vem estamos aqui novamente, às 7, né? 7 horas eu abro a sala e já vou estar online. E aí, se porventura algum dia acontecer um imprevisto, eu estarei notificando vocês, né? Falando, galera, não vou, né? Tive um imprevisto aqui, vou atrasar uns 5, 10 minutos, ou simplesmente, galera, tive um problema que eu não vou conseguir estar com vocês hoje. E aí a gente, né, faz o momento na sexta-feira. Beleza? Mas aí eu vou avisando vocês. Tudo sob controle. Beleza. Joia? Então, abração, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem, no nosso momento síncrono, e façam as atividades, né, que vão estar aqui na semana 5. Beleza? Valeu! Valeu.